Shalom, shalom, queridos. Hoje, dia 2 de julho. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E como estamos aqui na porta da vigilância, hoje nós estamos trabalhando em cima de vigilância para permanecer no único evangelho. Que coisa linda, né? Aí você pergunta, único? Por que único? Existem outros evangelhos? Claro que não existe outros evangelhos. Existe só o único evangelho de Jesus Cristo. Mas como o engano campeia na nossa sociedade, campeia no nosso mundo, então nós temos muitos falsos cristos anunciando outro evangelho. Mas nós, que somos discípulos do Senhor Jesus, seguidores do Senhor Jesus, temos que vigiar para que permaneçamos no evangelho de Cristo, o único evangelho. E eu gostaria de mostrar para você o que é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia da salvação em Jesus Cristo, que envolve a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. É a mensagem central do Novo Testamento. É um convite à fé, ao arrependimento, oferecendo perdão de pecados e vida eterna. Então, o evangelho, amados, é a boa notícia que veio do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem de Jesus se alimenta, por Jesus viverá. E o evangelho fala desse Cristo bendito, desse Jesus que nasceu em Belém da Judéia, desse Jesus que foi ungido pelo Espírito Santo, desse Jesus que é o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, desse Jesus maravilhoso que nasceu do ventre de Maria, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Esse Jesus que veio ao mundo com um propósito. Ele veio para morrer. Ele veio para salvar os que se haviam perdido. Então, o evangelho tem que falar, se concentrar na vida de Jesus, na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. O evangelho é Jesus. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E este evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Então precisamos, queridos, crer nesse evangelho, vigiar para que permaneçamos no evangelho até o fim. Que não haja em nós o que houve nos crentes da região da Galácia. Eles foram cooptados.
eles deram ouvidos aos falsos mestres e eles caíram da graça. Eles rejeitaram o evangelho que lhe foi pregado com unção, com graça, através de sinais e prodígios. Mas o que eu acho belo é que o apóstolo Paulo, ele não deixou com que o engano prevalecesse. Ele não permitiu que esses amados irmãos, esses crentes da região da Galácia, ficassem debaixo desta nuvem de engano. Não, ele escreveu, ele alertou, ele exortou e ele esteve disposto a de novo sentir dores de parto, a gerá-los de novo em Cristo, a trazê-los à verdade. Ele buscou, ele se entregou, ele se doou para que a região da Galácia fosse liberta de todo engano, de todo falso ensino, de toda heresia, e que essa região voltasse ao único evangelho. Então nós precisamos vigiar. Vigiar, os dias são maus, né? Nós temos hoje tantos falsos evangelhos, né? Tantos falsos cristos, tantos falsos ensinos. Precisamos estar com os nossos olhos voltados para a palavra, se alimentar da palavra, depender da palavra, ser dirigidos pelo Espírito Santo na palavra, para que não titubeemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que permaneçamos firmes neste evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos proclamar a tempo e fora de tempo este evangelho. Veja o que diz a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Olha o que afirma a palavra de Deus. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema, seja maldito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo é contundente. Ele é contundente, porque ele foi alcançado por este evangelho. Ele sabia o que esse evangelho representava para ele. Ele, no caminho de Damasco, foi alcançado por este evangelho. E quem pregou a Paulo esse evangelho foi o próprio Jesus. O próprio evangelho pregou a Paulo o evangelho. E por 3 anos, Jesus se revela ao apóstolo Paulo e o discipula. De uma maneira singular, soberana e sobrenatural. Então o apóstolo Paulo sabia por experiência o que significava, o que representava este evangelho. Essas boas novas que mudou a sua história, que mudou a sua vida, que quebrou cadeias em sua vida, que perdoou a sua vida de todos os pecados, que removeu a culpa, que removeu a transgressão. Oh, meu Deus, o apóstolo Paulo sabia quem era Jesus.
Ele sabia a grandeza do poder do Evangelho. Ele pôde afirmar que era o maior dos pecadores, mas que esse Evangelho alcançou, esse Evangelho transformou, esse Evangelho libertou, esse Evangelho curou, esse Evangelho santificou, esse Evangelho o fez. Então, meus queridos, ele não iria se dobrar a Satanás, nem a nenhum tipo de engano, porque ele conhecia o Evangelho por experiência. Experiência. Muita gente hoje não conhece o Evangelho, né? Tem conceitos na mente, mas não conhece de fato por uma experiência transformadora. Eu conheço o Evangelho. E todo aquele que conhece o Evangelho, como Paulo conheceu, vai vigiar para permanecer neste único Evangelho. Amém? Então, queridos, Jesus mudou a minha história e eu sei que Ele mudou a sua também, né? E Ele quer mudar a história do Brasil, a história da igreja no Brasil. Ele quer mudar a sua família. Ele quer transformar as nossas vidas. Então vamos vigiar. Nós vivemos num tempo de relativismo, de humanismo, mundanismo, liberalismo, misericórdia. Né? Há tantos evangelhos loucos por aí. Há o evangelho dos testemunhas de Jeová, há o evangelho do espiritismo, de Allan Kardec, há o evangelho dos mormons, não é verdade? Há tantos evangelhos, mas precisamos nos firmar no único evangelho, onde Jesus é o centro, onde Jesus é o próprio evangelho, é a própria boa notícia que foi enviada pelo Pai ao mundo, a fim de mudar a história do mundo inteiro, mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua cidade, da sua nação. Então, vigie. Vigie. Muitos corriam bem e hoje não correm mais. Muitos se deixaram ser levados pelos enganos desses falsos evangelhos. Muitos estão sendo levados pelas correntes malignas do liberalismo. Muitos adentraram ao relativismo. Muitos adentraram ao pragmatismo. Não, meus amados. Jesus afirmou que aquele que perseverar até o fim será salvo. E não esqueçamos que esse evangelho, que é o poder de Deus, esse único evangelho, vai ser pregado a todas as nações. Esse evangelho vai chegar a todas as etnias, a todas as culturas, a todas as nações politicamente reconhecidas e a todas as etnias que nem são registradas, mas que Deus as conhece. E a Bíblia diz que esse evangelho vai ser pregado a todas as nações. E nações para Deus são etnias, são culturas. Não são nações reconhecidas pela ONU, mas são culturas. Então, nós vamos ver este evangelho chegando a todos os povos,
Então vigie, meu irmão, vigie, minha irmã. Vigie, igreja, vigie, vigie, vigie. Para permanecer no único evangelho. Porque Satanás tem se utilizado de todos os meios para arrancar, para contaminar, para misturar este evangelho. Então, vigie. Os falsos mestres estão aí. E nós precisamos vigiar e orar. Pôr os olhos na palavra e viver esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu serás o nosso guia para sempre. Oh, louvado seja o teu nome pelas novas do Evangelho que ecoou no meu coração. Como eu sou grata a Ti, Senhor, porque as novas do Evangelho chegou ao Brasil, porque as novas do Evangelho chegou no estado de Sergipe, porque esta boa nova chegou a nós, e esta boa nova chegou debaixo da unção do Teu Espírito, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que transformou a nossa vida, que mudou a nossa história, que nos deu uma nova identidade, que nos tornou Teus filhos e que nos deu o céu. Oh, Rachandalabarraia, a nossa gratidão por este Evangelho que ecoou na nação brasileira. Oramos, meu Deus, para que esta boa nova seja ecoada no meio dos quilombolas. Esta boa nova chegue aos ciganos. Esta boa nova ecoe em todas as tribos indígenas do nosso país. Oh, Ridalaba Xandarrakai Derebachuriandanaia, Kouki Kanamai, Siriei Enecharai, Ai, Kotebe de Kianto Socoiucaiai. Que esta boa nova chegue aos ribeirinhos, que esta boa nova chegue aos sertanejos, que esta boa nova chegue, ó Pai, em cada cidade deste país, em cada município desta nação, que esta boa nova chegue no palácio, esta boa nova chegue na choupana, esta boa nova chegue nos sítios, nas comunidades menos favorecidas deste país. Esta boa nova ecoe em cada casa, esta boa nova ecoe nas repartições públicas, esta boa nova ecoe nas universidades, esta boa nova invada as mídias, esta boa nova seja pregada a tempo e fora de tempo. Oriachanamahai, porque só o Teu Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós queremos, ó Deus, que assim como fomos alcançados por este Evangelho, o nosso Brasil seja totalmente alcançado por este Evangelho, as nações da terra sejam alcançadas por este Evangelho, Senhor. Oh, levanta, Senhor, levanta missionários, ó Deus, levanta. O Senhor conhece a seara, o Senhor falou que são poucos os trabalhadores da seara,
Mas, Pai, só o Senhor tem o poder de enviar ceifeiros para a tua seara. Levanta os teus ceifeiros, ó Deus. Levanta, Senhor, os teus trabalhadores para a seara no continente africano, para a seara no continente asiático, para a seara no continente europeu. Levanta os teus ungidos, os teus ceifeiros, ó Deus, para a seara na América do Norte. Levanta os teus ceifeiros para a seara na América Latina, Senhor. Levanta os teus ceifeiros, Senhor, para a Austrália. Levanta os teus ceifeiros para as ilhas mais longínquas, Senhor, deste mundo. Levanta os teus ceifeiros, Senhor, para as culturas desconhecidas. Levanta, meu Deus, levanta o teu evangelho a de ser pregado a todas as nações. Levanta os teus ceifeiros em Israel. Levanta os teus ceifeiros no mundo árabe. Levanta os teus ceifeiros, Senhor. Orianda Xanda Manacaia. O teu evangelho é o poder de Deus. E nós somos gratos porque fomos alcançados pelo teu evangelho. Mas esse evangelho não pode morrer em mim. Este evangelho não pode se encerrar no meu irmão nem na minha irmã. Mas que nós sejamos pregadores deste evangelho, portadores desta boa nova, onde quer que nós estejamos, onde quer que formos enviados, Senhor, que a nossa boca se abra como a boca da mulher samaritana se abriu diante dos seus conterrâneos, ó Pai. E ela trouxe os seus conterrâneos a Jesus Cristo. Que nós sejamos essas pontes, esses canais que vão trazer, ó Deus, a nação brasileira, os brasileiros a Cristo, povos, línguas e nações a Cristo. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos vigiar no único evangelho, o teu evangelho. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Bendito seja o Senhor. Oh, maravilha. Ei, meus irmãos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Nós somos este povo amado do Senhor. Nós temos uma missão e vamos cumprir, pregar o evangelho a toda criatura. O motivo de oração hoje, oramos para que não sejamos pervertidos pelo pseudo-evangelho que é ensinado nos púlpitos e nas mídias. Que o evangelho de Cristo seja evidenciado em nosso coração, tornando-nos vigilantes contra qualquer tipo de falso ensino, que rejeitemos as heresias, as vãs interpretações das Sagradas Escrituras, as filosofias humanistas. Oramos para que, de modo vigilante, sejamos levados pelo Espírito a permanecer no único e verdadeiro evangelho. Oh, maravilha! Oh, maravilha! Vamos orar, queridos. Bendito seja o Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que o teu evangelho nos faça, o teu evangelho nos transforme, o teu evangelho nos possua, que seja registrado com letras garrafais no nosso coração o teu evangelho, que entendamos o nosso espírito por revelação o que é o evangelho, o poder do evangelho, que a vida de Jesus, a morte, sepultura de Jesus e ressurreição de Jesus sejam
registrados em nosso ser. Que nós, ó Deus, sejamos transformados. Vivenciemos esta verdade do Evangelho. Que assim como Paulo, o apóstolo Paulo, foi transformado por esse poderoso Evangelho. E ele viveu este Evangelho a ponto de chamar o Evangelho de Cristo como seu Evangelho. Que a nossa experiência seja tão real, tão plena, tão absoluta contigo, ó Jesus, que nós também chamemos o Evangelho que é teu como nosso Evangelho, como meu Evangelho, para que não sejamos pervertidos por esse pseudo-evangelho que é ensinado nos púlpitos, esse pseudo-evangelho que nega o poder, que nega, Senhor, a encarnação de Jesus Cristo, que nega as verdades de Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo. Meu Deus, um evangelho híbrido, um evangelho mesclado por falsos ensinos, um evangelho, Senhor, que não é boa notícia, mas é a má notícia do inferno. E nós queremos, ó Deus, rejeitar terminantemente todo falso evangelho, todo pseudo-evangelho que é pregado através da literatura, que é pregado através dos púlpitos, que é pregado pela mídia, esse pseudo-evangelho que corrompeu a Europa, esse pseudo-evangelho que saiu da Alemanha pelos teólogos liberais, esse pseudo-evangelho que invadiu, Senhor, a América Latina através da teologia da libertação, esse pseudo-evangelho que está na mídia através dos coaches. Senhor, em nome de Jesus, nós rechaçamos a todo pseudo-evangelho, nós rejeitamos terminantemente. Queremos que o Senhor nos ensine a vigiar, queremos que o Senhor nos leve a conhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Rei, a conhecer a Jesus Cristo como as Escrituras apresentam, Senhor. Oh, Pai, que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus, para que sejamos livres de todo engano, livres de todo evangelho híbrido, livres de todo liberalismo, livre do humanismo, livre do relativismo, livre do pragmatismo, livre, Senhor, dessas tendências maléficas que têm adentrado a igreja para, Senhor, promover a personalidade, o homem, e expulsar Jesus das vidas. Pai, eu clamo para que haja mudança, transformação, que o Evangelho de Cristo seja evidenciado em nosso coração, que nós nos tornemos vigilantes contra qualquer tipo de falso ensino, meu Deus. Livra-nos do falso ensino, meu Deus. Livra-nos da sutileza do diabo. Livra-nos, ó Deus, da mistura que há nas entrelinhas, ó Deus. Livra-nos do engano, Senhor. Livra-nos. Se o Senhor permitiu que uma carta, como a carta aos Gálatas, ficasse no cano bíblico, é porque o Senhor sabe que nós somos tendentes ao engano, Senhor. Nós somos seres vulneráveis, Senhor. Nós não temos capacidade de discernir todas as coisas.
Senhor, precisamos de Ti, dependemos do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, que haja uma dependência absoluta do Espírito Santo, que nos deixemos ser dominados, possuídos pelo Espírito Santo, que nos submetamos ao ensino do Espírito Santo, porque Ele veio para nos guiar a toda a verdade, Senhor. Livra-nos do modismo, meu Deus. Livra-nos de fórmulas, ó Deus. Livra-nos, ó Deus. Dar-nos perseverança no Evangelho. Dar-nos perseverança na Tua verdade. Que rejeitemos as heresias, as vãs interpretações das Sagradas Escrituras. Que rejeitemos terminantemente toda a filosofia humanista, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos de todo engano, Senhor. Livra-nos dos falsos mestres, livra-nos dos falsos pastores, livra-nos dos falsos profetas, livra-nos dos falsos apóstolos, livra-nos dos falsos evangelistas, livra-nos da falsa igreja, livra-nos do falso ensino, Senhor. Livra-nos de todo o mal, guarda-nos no Teu nome, Senhor. Guia-nos pelas veredas da justiça, que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos cerquem por todos os dias da nossa vida. Segura da nossa mão, Senhor. Oramos para que de modo vigilante sejamos levados pelo Espírito, Senhor, pelo Espírito Santo, a permanecer no único e verdadeiro Evangelho, Senhor, até que Cristo volte, Senhor, que as nossas lamparinas estejam acesas, até que Cristo volte, estejamos como porteiros, Senhor, vigiando o caminho, até que Cristo volte, Senhor, não tubiemos nem para a direita nem para a esquerda, que permaneçamos firmes na Tua palavra, firmes no Teu Evangelho, que não sejamos conduzidos por sentimentos, por emoções, que não sejamos conduzidos por movimentos, meu Deus, mas que permaneçamos na palavra, permaneçamos na palavra. Livra-nos de ser enganados como Ananias e Safira foram, como Mineu e Alexandre foram, como os crentes da região da Galácia foram. Livra-nos, ó Deus, de todo o engano dos nicolaítas. Livra-nos do engano de Jezabel. Livra-nos do engano de Balaão. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos. Queremos permanecer no único Evangelho. Queremos perseverar. Queremos vigiar. Abre os nossos olhos, aguça os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, Senhor. E ensina-nos a andar na verdade que é Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nós permaneçamos neste caminho, que nós, ó Deus, abracemos a verdade que é Jesus. E que nós mergulhemos na vida que é Cristo Jesus. Pai, eu oro para que a igreja no Brasil seja uma igreja que ande nas pegadas de Cristo Jesus, que abrace o Evangelho de Cristo Jesus e viva o Evangelho de Cristo Jesus. Eu oro para que a ICEGEC viva o Evangelho e pregue o Evangelho. Eu oro para que cada discípulo seja vigilante no único Evangelho, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Ó Senhor, que
todo o Brasil seja impactado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que as nações da terra ouçam este Evangelho e se dobre a este Evangelho de Cristo Jesus. Pai, que a minha vida se submeta ao Evangelho de Cristo Jesus. Toda a minha casa, as famílias do teu povo, as famílias do Brasil, se dobrem ao Evangelho de Cristo Jesus. Pai, que toda planta que o Senhor não plantou seja arrancada, mas o Evangelho prospere de norte a sul, de leste a oeste. O Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Aleluia, queridos irmãos, aleluia. Que Deus conceda a cada um dia bendito, cheio da graça e da misericórdia dele. Sejamos vigilantes, pois o Evangelho, o único Evangelho, é o de Jesus Cristo. Sejamos vigilantes em permanecer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele é único. O que passa deste Evangelho é de procedência maligna. Que este Evangelho nos faça, como fez a vida do apóstolo Paulo, dos apóstolos de Jesus Cristo. Que esse Evangelho faça você, que esse Evangelho faça a mim, faça a todos nós, até que Cristo seja formado em nós. Shalom, shalom. Deus vos abençoe.